capítulo 21, a partir do verso 20. Irmãos, há muitos vídeos na internet de pastores, de teólogos, de arqueólogos, né? Há muitos vídeos falando sobre esse conflito, Israel e Hamas, Israel e Palestina. E, sabe, ninguém diz a verdade por trás de tudo que está acontecendo. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Então nós queremos falar hoje, o tema é o mistério da guerra contra Israel. Qual é o mistério? Qual é a verdade que está por trás de tudo isso? E aí você vai sair daqui sabendo a verdade, ok? Você vai sair daqui sabendo a verdade e você não pode mais errar, ok? Então, você vai ter condições, eu espero, de se posicionar. Então, nesta manhã, nosso texto de partida é Lucas 21, ok? A partir do verso 20. Todos acharam? Amém. Vamos ler. Verso 20 diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Em outra versão diz desolação. Verso 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Olha só. Precisa se cumprir aquilo que está escrito. Mas ninguém está dizendo aquilo que está escrito. Porque, irmãos, é preciso uma revelação desse mistério. Então veja só, verso 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Você assistiu o mundo islâmico? Você assistiu o mundo muçulmano na Europa, na África, na América, se levantando, querendo, né, a destruição de Israel? Você viu, né? Então olha o que Jesus está dizendo. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Vamos ler o verso 24, tá? Eu não tinha incluído ele, mas verso 24 diz: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Isso aqui já aconteceu. Eles já foram tirados da sua terra, já foram levados para todas as nações, ok? Então isso aqui já se cumpriu. Então a Bíblia diz que quando eles voltassem para a sua terra, eles não seriam mais tirados delas. Então não há nada que aconteça que vai tirar Israel de onde ele está hoje. Então essa parte desse texto já se cumpriu. Agora a outra parte ainda falta se cumprir, olha só. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Qual é a capital de Israel hoje? Você sabe qual é? Qual é? Hã? Qual é a capital de Israel, irmão? Eita Jesus. A capital de Israel hoje é Tel Aviv. Entendeu? Mas quem sempre foi a capital de Israel? Jerusalém. Quem sempre foi a capital de Israel? Jerusalém. Então por que hoje Jerusalém não é a capital de Israel?
Porque ela está sob domínio internacional. Ela está sob domínio da Jordânia. Existe um autor, assim, ele fala muito bem, e tem um vídeo dele, Paulo Barkowski. É um camarada que ele tem um vídeo dele onde ele fala dos vários tentativas de acordo que Israel tentou fazer com os palestinos. 5, e todos foram rejeitados, porque eles não querem acordo. Eles querem o quê? Destruir Israel. Então, irmãos, é muito importante esse vídeo. Se você conseguir achar ele, tá? Lá na internet, ele está no Twitter do Júlio Schneider. Ele fala lá sobre esses acordos. Então, é um relato histórico muito importante. Ok? Então, irmãos, olha só. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, pastor, o que é o tempo dos gentios? Há 2000 anos de governo gentil em que Israel está sob jugo. Quando esse tempo terminar, acabou o jugo de nações sobre Israel. Israel vai ocupar uma posição elevada e de destaque, em que Israel que vai governar o mundo. Percebe o que a Bíblia está dizendo? Isso aqui é insano, isso aqui é louco. Só o pastor Hugo tem coragem de afirmar um negócio desse. Mas isso é verdade, irmão. Nós vamos ver isso hoje na palavra de Deus. Entendeu? Para você ser esclarecido, para você sair da escuridão, para você sair da ignorância. Porque não tem coisa mais feia do que um crente dizer que serve a Deus e vive uma vida de escuridão, de ignorância, sem conhecimento da palavra de Deus. Porque não lê, porque não estuda, porque não tem compromisso com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, esse é apenas um texto aqui de abertura para nós darmos início ao que nós queremos falar. Então, qual é a verdade por trás dessa perseguição, dessa guerra, dessa tentativa de destruir Israel? É isso que nós queremos levar a você nesta manhã. Então, por que Israel é tão odiado pela maioria do mundo muçulmano, fronteiro a Israel? Por que Israel é tão odiado? O que tem levado os povos de língua árabe, em sua grande maioria, né? Porque a maioria que está se levantando contra Israel é de língua árabe, mas tem muitos que não são. Por exemplo, o Irã. O Irã é um povo persa, não é língua árabe. Mas quem é que está por trás de toda essa trama aí, irmãos? É o Irã, que sempre quis destruir Israel. Entendeu? Então, o Irã e a Síria estão por trás. E quem é que está por trás do Irã e da Síria? Quem é, pastor? A Rússia. Percebe? Como o buraco é bem profundo. Entendeu? Então, irmãos, o que tem levado povos de língua árabe no Oriente Médio a desejarem a extinção do povo de Israel? O que pode estar por trás desse ódio ao povo que descende de Abraão? Quem tentou destruir Israel ou os judeus? Quem tentou aniquilar Israel, irmãos? Ao longo da história, caiu por terra. Entendeu? Por exemplo, né? Olha só, Egito foi derrotado por Israel. Babilônia ficou na história. Pérsia ficou na história. Roma ficou na história. E o nazismo com Hitler, através da Alemanha, tentaram destruir Israel, mas viraram museu ou história. Então veja, irmãos, ao longo da história de Israel, quantas nações tentaram aniquilar e destruir Israel? Muitas, mas nenhuma até hoje conseguiu. Israel está aí, e é uma realidade. Ok? Quem se levanta para defender Israel, irmãos, a Bíblia diz, é o leão da tribo de Judá.
E quando ele ruge, meus irmãos, tudo cai por terra. Entendeu? Então ele, ao rugir, destruiu os perseguidores dos descendentes de Abraão. Então, meus irmãos, primeiro ponto nesta manhã: qual é o propósito da existência de Israel? Então, o primeiro ponto é o propósito da existência de Israel. Agora vamos para Gênesis, capítulo 12, verso 3. Então, aqui, nesse texto, ok, está o propósito da existência de Israel. Deus chamou o homem e lhe fez promessa. E este nome, ele é Abraão, tá? E ele é chamado de o hebreu, ok? Porque descende de Éber, aquele que vive do outro lado do rio, aquele que vem do outro lado do rio. Então foi o que aconteceu. Então nós vamos ler apenas o verso 3 de Gênesis 12, que diz: o que diz a palavra de Deus? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aqui está o propósito da existência de Israel. É que, através da nação de Israel, todas as nações da terra viriam a ser abençoadas. E qual é essa bênção, meu irmão? Pergunto para a pessoa que está do seu lado: qual é essa bênção? Você sabe? Qual é a bênção de Deus através de Israel para as nações? Qual é a bênção? Qual é esse propósito? Irmãos, o propósito da existência de Israel é trazer o Salvador para abençoar as nações com a graça salvadora. O propósito da existência de Israel era que viesse Jesus para morrer, para salvar o mundo perdido. E o canal escolhido foi o quê? A descendência de Abraão, que é povo judeu, que é, irmão, Israel, ok? Então eles foram escolhidos. Jesus, quando conversava com a mulher samaritana lá junto ao poço, no capítulo 4, você não precisa abrir, verso 22, Jesus disse o seguinte: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Então a salvação vem de quem? Dos judeus. A salvação para o mundo perdido, para todas as nações, ela vem dos judeus. E quem era judeu? Jesus. Jesus descende de Abraão. E Jesus descende da tribo de Judá. Ok? Então Jesus, ele é o que? O descendente de Davi. E quem foi que estabeleceu Jerusalém como capital do seu governo? Davi estabeleceu Jerusalém 1000 anos antes de Cristo. Ele derrotou os jebuseus e conquistou aquela cidade, e lá ele estabeleceu, ok? Deus disse que através de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. A maior bênção de Deus aos homens perdidos no pecado, escravizados pelo diabo, é a bênção da salvação. Diga para a pessoa que está ao seu lado: olha, você pode ter tudo nesta vida, mas sem salvação você está perdido. Essa é a maior bênção de Deus, amor. A maior bênção, irmãos, é a bênção da salvação. Que vem que Jesus diz: de que adianta ele ganhar o mundo inteiro e a sua alma? A maior bênção é a salvação, ok? Aleluia. Quem abençoa Israel, é por entender esse propósito de Deus. Não vai demonstrar ódio, nem ficar a favor dos que destilam ódio a Israel e querem lhe destruir. A promessa de bênção aos que amam e oram por Israel. O que diz o Salmo 122, verso 6? Diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos que te amam.
Então veja, irmãos, que há uma bênção para aqueles que amam e oram por Israel, que está declarado na palavra de Deus. Ok? Tópico 2. Vamos. Tópico 2. Aqui começa a se desvendar um mistério. Satanás tem estado por trás da tentativa de destruir Israel. Isso você não vai ouvir em lugar nenhum. Em vídeo, sabe? Ninguém tem dito isso. Que Satanás é quem está por trás. Ok? Por quê, pastor? Por Israel ter sido canal de salvação a todos os povos, línguas e nações. Olha só. Israel é o canal de Deus para a salvação de todos os povos, línguas e nações. E por causa disso, Satanás odeia Israel. E por causa disso, Satanás vai usar quem? Aqueles que estão dando legalidade, aqueles que estão dando brecha, aqueles que estão com alguma coisa contra Israel. Satanás vai aproveitar para agir através dessas pessoas. Por ter trazido o Salvador do mundo perdido e escravizado no pecado pelo diabo. Então é por isso que Satanás tem estado por trás. Deus disse que o descendente da mulher ia ferir a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15. Olha o que diz, irmãos. Gênesis capítulo 3, verso 15. Olha só. Vamos ler a palavra de Deus. Preste bem atenção nesse texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus está dizendo para a serpente. Ok? Quando levou Adão a cair e Eva. Deus diz, porém, inimizade entre ti e a mulher. Olha só essa outra parte que diz, entre a tua descendência, a descendência da serpente. Olha só que coisa terrível. E o seu descendente, o descendente da mulher. Então Deus está dizendo que ia haver inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da serpente, meu Deus, e o descendente da mulher. E o que ia acontecer? Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso já aconteceu? Sim ou não? Sim. Quando? Quando Jesus foi à cruz, quando Jesus foi crucificado, irmãos. Isso aqui se cumpriu. Percebe? Como a palavra de Deus se cumpre. Então, meus irmãos, Israel, ele representa a mulher, da qual veio o Salvador do mundo. Então, Israel, ele representa essa mulher. Isso está lá em Apocalipse 12, de 1 a 6. E Apocalipse 13, 12, de 1 a 6 e 13 a 17. Você anota, quando você lê em casa. Que a serpente vai perseguir quem? Isso vai acontecer no período da tribulação. 3 anos e meio vai haver uma falsa paz. E após esses 3 anos e meio, em que o anticristo vai ser revelado, então começará o que? Uma perseguição para destruir Israel. Isso está lá em Apocalipse 12, de 1 a 6, do verso 13 ao verso 17. Você anota lá em casa, irmão. Entendeu? Para você poder entender que aquilo que está escrito na palavra de Deus, isso, meus irmãos, vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. Então Satanás, ele vinha desde a queda de Adão no Éden, buscando eliminar esse descendente da mulher, que ia lhe destronizar. Então veja só, irmãos, que Satanás, ele já tinha desejado matar Jesus quando Jesus nasceu. Satanás usou Herodes para matar todas as crianças de Belém de Judá. Satanás usou Herodes, irmão. Ele tentou matar todas as crianças, está lá em Mateus 2, de 13 a 18. Ele tentou matar todas as crianças de Belém de Judá. Por quê? Através de Herodes queria matar Jesus, o Salvador. Então veja que Satanás, ele tem sido que esse perseguidor que tem tentado destruir.
povo de Deus. E veja também que Satanás já tinha usado Pedro para impedir Jesus de ir à cruz. Lembra quando Jesus falou: é necessário que o Filho do Homem morra, tal, e seja, crucificado? E Pedro chegou com Jesus: Senhor, jamais isso acontecerá contigo, Senhor. Senhor, tem compaixão de ti. Olha só, irmão, e viu o que Jesus disse para Pedro? Viu o que ele disse? Arreda Satanás, porque você é para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, Satanás usou Pedro para tentar impedir Jesus de ir à cruz. Satanás usou Herodes para matar todas as crianças, querendo matar o Salvador, o Filho de Deus que havia nascido. Então você percebe, irmão, como Satanás é quem tem estado por trás de toda essa trama, ok? Desde a crucificação, mas agora perto do fim do governo gentil sobre a terra, ele tem usado nações para odiar e destruir Israel. Então ninguém está dizendo que o mentor de todo esse plano, de tudo que está acontecendo, quem está por trás é Satanás, ok? É claro, irmãos, é claro que Israel rejeitou o Salvador, entendeu? Israel rejeitou o Salvador. Quando Jesus foi crucificado, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles não aceitaram Jesus como Messias. Por quê, pastor, que eles não aceitaram Jesus como Messias? Porque eles esperavam o Messias rei, para tirar ele debaixo do jugo das nações. E aí apareceu um Messias sofredor, que veio ser crucificado por uma nação e morrer. E eles rejeitaram esse Messias. E até hoje eles estão esperando esse Messias. Entendeu, irmão? Até hoje eles estão aguardando o Messias. Olha, mais de 2000 anos. Eles esperam o Messias. Entendeu? Então, irmão, eles se rebelaram, em 70, houve a destruição do templo de Jerusalém. E ali houve uma dispersão. Mas ela se consumou quando, em 135, irmãos, depois de Cristo, Simão Bar Coquebas, que era um dos líderes naquele tempo sobre Judá, esse homem se levantou contra o Império Romano. E aí o Império Romano, através do imperador Adriano, terminou de extirpar os judeus da terra palestina, ou da terra de Canaã, ou da região onde Israel estava, irmãos, estabelecido, Judá estava ali estabelecido. Então, esse imperador Adriano, ele trouxe outros povos. Dizem que foi da África, que está abaixo do Saara, e chamam isso de subsaariano, tá? Dizem. Mas, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Na minha concepção e na minha visão, tá? Na minha visão, Adriano expulsou só os judeus que restavam, mas os filisteus sempre permaneceram na sua região, a Filístia. E onde hoje é toda aquela, a parte de região de Gaza, porque onde era Asdod, Ecrom, outras áreas, Israel tomou posse. Então só ficou essa região de Gaza. Por que eu estou dizendo isso? Meus irmãos, há duas profecias, tá? Que ela ainda não se cumpriu. Uma está em Amós capítulo 1, versos 6, 7, 8. 7 e 8, e Sofonias capítulo 2, versos de 4 a 6. Ainda há duas profecias que falam sobre Gaza, e diz que Gaza vai virar pasto. Gaza ainda está lá, entendeu? Está lá naquela região aonde está o Hamas, e essas duas profecias falam disso, e isso ainda não aconteceu, isso ainda não se cumpriu. Então, na minha concepção, por isso que eu digo que os palestinos que lá estão em Gaza são ainda os descendentes dos filisteus, porque Adriano, o imperador, quando ele expulsou os judeus do resto da Judéia que existia lá, de Jerusalém, e trouxe outros povos, ele estabeleceu o nome de Síria Filístia, Síria Palestina, ok?
Síria Palestina, o imperador Adriano estabeleceu isso, ok? E essa palavra Palestina, hebraico, ela tem uma conotação de Filístia, ok? Então daí vem a razão, né, dessa situação, ok? Então, meus irmãos, ele fez isso para humilhar os judeus. Então veja, irmão, tá? Então tudo é consequência da desobediência de Israel ao Senhor. E Paulo diz que a transgressão deles trouxe a reconciliação do mundo. É muito importante você ler o capítulo 11 de Romanos, onde fala dessa situação, né? Paulo diz lá que a desobediência deles, a transgressão deles, trouxe a reconciliação do mundo e nos enxertou na videira, ok? Nós éramos videira brava e Deus nos enxertou e cortou eles, e a Bíblia diz que Deus vai trazer ele de volta. Então é muito interessante isso. Então, meus irmãos, é importante nós entendermos, há um propósito de Deus para Israel. Esse propósito foi cumprido já em parte, que foi trazer o quê? Salvador, trazer o Messias, trazer o Salvador do mundo, trazer o descendente de Abraão para abençoar todas as nações, ok? Então há uma ação de Satanás por trás de tudo isso, querendo o quê? Destruir Israel por perseguição, por Israel ter sido o canal de Deus. Tópico 3, tópico 3. A terra destinada a Abraão e a sua descendência. Como você está em Gênesis, continua aí, capítulo 15. Vamos lá, Mateus. Gênesis, capítulo 15. Olha só que coisa interessante. Todos acharam? Gênesis, capítulo 15. Ok? Gênesis, capítulo 15, do verso 18 em diante. A terra destinada a Abraão e a sua descendência. Deus fez promessa a Abraão. Preste bem atenção. E qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Deus prometeu uma descendência e Deus prometeu que uma terra, ok? E que faria dele uma grande nação, ok? Deus prometeu que através dele iria abençoar as nações. Então, meu irmão, Gênesis 15, 18, olha só. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: que foi que Deus disse? A tua descendência dei esta terra. Ela vai desde onde? Desde o rio do Egito até o grande rio. Olha aqui, irmãos, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Parte do Egito, onde está o Nilo, até o Eufrates, entendeu? Foi a promessa que Deus fez a Abraão, que a sua descendência teria essa terra. Por acaso Deus mente? Deus não cumpre o que Ele promete? Agora presta atenção, qual é a terra que Israel tem hoje? Olha só, olha o pedacinho, olha o que falta. Percebe como isso é algo louco? Ninguém tem coragem de falar isso e mostrar isso, porque não querem inflamar o mundo dessas nações. Agora eu te pergunto, essas nações sabem disso ou não sabem? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe? Você entendeu por quê? Entendeu? Israel saiu do Egito, passou 40 anos caminhando no deserto. Aí Josué, quando chegou a hora de atravessar o Jordão, e Josué mandou 2 espias olhar o que? Jericó. Você lembra da história? Você conhece a história? Chegaram lá na casa de quem? Ô, meu irmão, vai ler a Bíblia, rapaz. Brincadeira, meu irmão. Chegaram lá na casa de Raabe, a prostituta. Acolheu os espias. E o que foi que ela disse para eles? Olha, nós sabemos que Deus entregou esta terra
a vocês. E todos os povos estão com o coração, caído, com medo de vocês. Você percebe, irmão? Como 40 anos depois que os espias foram lá, ela fez essa declaração, porque eles sabiam da verdade. E hoje o mundo, esse mundo aí que está fronteira, não sabe da verdade? Sabe? Agora eu pergunto, eles querem perder a sua terra? Eles preferem o quê? Destruir Israel. Por isso que todos eles estão unidos para se levantar contra Israel. Então percebe, irmão, a situação, como é que ela é? Então olha só, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreus, o Cananeu, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu, o Jebuseu. Todos esses povos que estão descritos aqui estão nessas regiões. Deus disse que essa terra desses povos seria de Israel. Entendeu? Deus disse. Será que Deus vai cumprir o que ele disse? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. E que em Deus não há variação, nem sombra de mudança. O que Deus falou vai se cumprir. Entendeu, meus irmãos? Então, este pode ser o outro motivo do ódio ao povo de Israel, pelos vizinhos que fazem fronteira com a terra de Israel. Ok, Mateus? Obrigado. Da descendência de Abraão, Deus trouxe o Salvador. Além de trazer o Salvador dentre os judeus, foi dado a eles todas aquelas terras. O diabo, por causa de tudo isso, encontrou um campo fértil para disseminar seu veneno, usando aqueles que querem destruir Israel com ódio. Então, irmão, chame atenção. Se alguém chega com você e descarrega veneno, o teu coração já fica doente contra alguém que alguém descarregou o veneno, imagine milhares de pessoas com o coração cheio de veneno contra alguém. Então quem está fazendo isso? Satanás. Está usando quem? Está usando esses povos, está usando essas nações, está usando, irmãos, os palestinos, porque ninguém quer ceder a sua terra, ninguém quer perder a sua terra. Entendeu? Então, meus irmãos, Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, a terra da promessa. Parte dessa terra era habitada por povos descendentes de Cã. Então Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, Cã, que era o mais novo, caçula, irmão, você sabe o que aconteceu, né? Ele foi amaldiçoado pelo pai. E entendo eu que em razão dessa maldição, né, eles se tornaram nações que rejeitaram Deus de Abraão. Então, para você ver. Então, os descendentes de Cã, parte deles ocupavam o que? A terra de Canaã, que é aquele pedacinho lá. Ok? Voava aquelas terras. Assim como os filisteus e outras nações, para você ter uma ideia. Por exemplo, a Etiópia é descendente de Cã. Entendeu? Parte de países da África são descendentes de Cã. É só você ler lá, Cuxi, povo cuxita. Moisés não casou com uma mulher cuxita. E que Miriam ficou doente porque ele tentou desqualificá-la. Foi leprosa, Miriam. Porque Moisés tinha casado com uma mulher cuxita. Uma mulher de Cu. Entendeu? Então, meus irmãos, eram povos e nações que rejeitaram o Deus de Noé e adotaram outros deuses, como Tacom, Moloque, Baal, Astarote, e os quais sacrificavam seus filhos a esses deuses. Então, parte da terra ocupada por Israel hoje é muito inferior à área, né, prometida a Abraão e a sua descendência, que abrangeria a terra de todos os seus vizinhos, com nações sendo reduzidas ou deixando de existir. Seria uma área, né, de mais de 12 milhões. Então, aquela área que eu mostrei para vocês, que vai do Nilo até o Eufrates, é uma área de mais de 2 milhões e 300 mil quilômetros quadrados.
que Deus prometeu. E hoje Israel está numa área de 230 e poucos mil, 239 mil quilômetros quadrados. Olha só o tamanho do que é para ser, que Deus prometeu. E uma coisa importante, irmão, você preste bem atenção na história, né? O rio Eufrates está secando, porque existe uma profecia que ele vai secar. Está lá no livro de Apocalipse. Ele vai secar para que venham os reis, para que venha o exército do Oriente. Então isso já está acontecendo. Entendeu? Então, meus irmãos, por isso essa união desses povos de exterminar Israel, sem querer ceder parte mais de sua terra. Então, você percebe, irmão? Você percebe? Né? Há uma ação maligna, né? Em 1948, Israel, né, foi declarado a sua independência. E esses países não quiseram reconhecer o Estado judeu como nação. E então atacaram Israel. Olha só, Egito, Líbia, África, Síria, no Oriente Médio, Jordânia e Iraque. Olha só, irmão. Só quem está fora dessa área que eu falei é a Líbia. Mas olha os países que tentaram, irmãos, se levantaram contra Israel, que foram atacar Israel. Isso em 1948, entendeu? Mas todos eles foram derrotados. E eles, irmãos, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel derrotou outra vez Egito, Jordânia, Síria e Iraque. Olha só, 4 nações que estão dentro dessa área que eu mostrei para vocês, que se levantaram contra Israel e foram novamente destruídos por Israel na Guerra dos 6 Dias. Entendeu? E eles receberam ainda o apoio do Kuwait, da Líbia, da Arábia Saudita e do Sudão. Olha aqui, países que apoiaram essas nações para tentar destruir Israel e foram derrotados de novo. Entendeu? Em 1973 houve novamente a guerra do Yom Kippur, a guerra do dia do perdão, e novamente foram derrotados. Entendeu? Essas nações ao redor têm o apoio do Irã, antigo reino da Pérsia, que tentou exterminar todos os judeus no tempo da rainha Esther. Você conhece a história? Você já leu o livro de Esther? Você precisa ler. Então, o Irã, que era chamado de a Pérsia, tentou destruir Israel lá no tempo de Esther, irmão. Entendeu? Isso tem feito o Irã, né, com o apoio da Rússia, se levantado contra Israel, usando os países vizinhos para destruir Israel. Então, quem, irmãos, que está fomentando tudo isso contra Israel, por trás, quem é? O Irã. Então, o Irã tem usado esses países, entendeu? Apoiando o terrorista, o Hezbollah, essas jihadis e o Hamas, são todos eles apoiados pelo Irã. Por que, irmãos? Porque eles querem, irmãos, eles querem dominar o mundo muçulmano, o mundo islâmico. Eles querem matar todos os cristãos e judeus. Então preste atenção, você é cristão, você é alvo deles. Absoluto. Porque eles querem dominar o mundo. Se você que é cristão não se converter ao islamismo, eles matam você, matam sua família. Entendeu? Você só escapa se você se converter ao islamismo. Você vai negar Jesus para ser um muçulmano. Entendeu? Muito bem, irmãos. Uma coisa que nós queremos, irmãos, dizer para você, tá? Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, prestem atenção. As pessoas estão confundindo, dizendo que os palestinos são os descendentes de Ismael, e que Deus escolheu Ismael e não escolheu o filho, né, de Sara, Isaac. Estão dizendo que o conflito é por causa disso. A briga entre os descendentes dos irmãos. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Quem são os países
que são descendentes de Ismael, o filho de Agar com Abraão. Quem são? Você sabe? Nós temos que estudar, né? Arábia Saudita, República Árabe Unida, alguma coisa assim. São esses países, irmão, tá? Que são, ok? Emirados Árabes Unidos. Talvez também parte do Kuwait, do Catar, aqueles países que estão ali. Esses países, irmão, sempre fizeram guerra com Israel, porque havia uma rixa, né? Presta bem atenção. Entrou na vida deles, como Abraão mandou Agar embora, junto com Ismael, entrou o que? O espírito de rejeição. Para você ver, presta atenção, pai. Presta atenção. Quando o pai vai embora, quando a mãe vai embora, quando alguém abandona o filho, entra na vida do filho o que? Espírito de rejeição. Ele não reconhece a autoridade nenhuma. Então entrou na vida dele o espírito de rejeição. E aí rejeitaram a nação de Israel. E vieram apoiando e ajudando, guerreando contra Israel. Presta atenção, tem um vídeo. Você pode entrar lá no YouTube e procura Enzo, um rapaz que postou um vídeo onde tem um príncipe árabe, um príncipe da Arábia Saudita, onde ele diz que a culpa do que está acontecendo com os palestinos, a culpa é deles, porque eles receberam propostas de paz e de ter uma parte daquele território e todas eles recusaram. Esse príncipe da Arábia Saudita diz isso. E ele diz: nós somos parentes de Israel, porque nós descendemos de Ismael, assim como Israel descende de Abraão. Olha só que coisa tremenda. Então, irmãos, a Arábia Saudita já está se aproximando de Israel. Como o Irã viu que isso ia fortalecer Israel, o Irã usou o Hamas para causar toda essa celeuma. Você percebe o que está acontecendo? O Irã usou o Hamas para causar toda essa celeuma, e o acordo que a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos estariam fazendo com Israel foi adiado. Então percebe, irmão, o que está acontecendo, né? Então há uma ação do diabo por trás de tudo isso, usando quem? O Irã e usando a Síria. E quem é que está por trás do Irã e da Síria? Quem é? A Rússia. Entendeu, meu irmão? A Rússia. Então, um dos homens de Israel, uma autoridade, ele falou o seguinte: nós vamos destruir aqui o Hamas e depois nós vamos ajudar o Ucrânia a derrotar a Rússia. Olha só. Então, irmão, esteja preparado. Nós estamos diante de uma terceira guerra. Por quê? Porque Irã, Rússia e China. Agora, quem é que está entrando de gaiato nessa aliança do mal? Quem é? Quem é? Quem é, irmão? Fala bem alto. O Brasil. Além disso, presidente. Entendeu? Faz o L, meu irmão. Vai fazer o L, vai. Meu irmão. A situação do Brasil está só Jesus na causa. Então, irmão, você percebe o que está acontecendo? No nosso mundo. Então, meus irmãos, primeira coisa, né, que nós precisamos entender é que há um propósito de Deus para as nações através de Israel, que foi trazer o Salvador. Segundo, que há uma promessa de Deus para a descendência de Abraão, que abrange diversas regiões, diversas terras, que envolvem países, e que esses países não estão aceitando, que eles sabem, né? Eles estão se levantando para tentar destruir Israel.
Agora, irmãos, aqui é que vem a maior revelação de todas. Entendeu? Tópico 4. Jesus vai reinar sobre todas as nações a partir de Israel. Glória a Deus. Por que Satanás quer destruir Israel através dessas nações? Porque Satanás não quer que Jesus reine sobre as nações. E Jesus vai reinar a partir de onde? Israel. Você percebe, irmão, como é o diabo que está por trás de toda essa trama, de todo esse trabalho? Entendeu? A Bíblia diz que Jesus reinará por 1000 anos sobre toda a terra a partir de Jerusalém, a capital de Israel, a qual foi estabelecida pelo rei Davi 1000 anos antes de Cristo. Como a terra foi entregue por Adão a Satanás, toda a terra foi entregue a Satanás por Adão. Lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo? E o diabo chegou lá e disse: olha, levou Jesus no alto do monte e disse: olha, mostrou a glória do rei e disse: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Olha aí, é sério? Irmão, o que a palavra de Deus está nos informando, né, sobre essa situação? Então, meus irmãos, como a terra foi entregue por Adão a Satanás, e por saber que o reino de Cristo será a partir da terra de Israel, ele vem trabalhando e usando as nações contra Israel, para impedir que Jesus reine fisicamente. Olha só. Então preste atenção. Israel está na sua terra. Jesus vai reinar a partir de Israel. E Jesus vai reinar em Jerusalém, sobre toda a terra. Entendeu? Quem vai estabelecer todos os limites daquela área lá é o Senhor. É Jesus. Não vai ser ninguém. É o Senhor. Jesus já reina espiritualmente em muitos corações. Jesus está reinando no seu coração? Jesus está reinando na sua vida, na sua família? Jesus está reinando? Porém, irmão, falta concretizar o reino físico de Deus entre os homens. Você lembra quando Jesus ressuscitou? E antes de Jesus subir, Atos 11, verso 5, os discípulos disseram assim: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Até os discípulos estavam esperando o reino físico de Jesus, irmão. Então está lá em Atos 11, verso 5. Então, meus irmãos, até os discípulos esperavam este reino físico do Messias para livrá-los do jugo das nações. Mas como Jesus veio como Messias sofredor, foi rejeitado. Então preste bem atenção, irmão. Os piores horrores contra Israel acontecerão na grande tribulação. Irmão, nós vimos o que aconteceu. Mataram 40 bebês, degolaram muitos deles. 40 bebês. Fora, 11 mulheres que foram mortas. Fora. Irmãos, são cruéis, são terríveis. São terríveis. Mas, irmãos, isso nem se compara ao que vai acontecer no período da grande tribulação. Por isso, irmão, preste bem atenção. Esteja preparado para subir no arrebatamento da igreja. Porque tudo isso vai acontecer após a igreja ser tirada da terra. Então você tem que estar preparado para ir com Jesus. Ok? A barbárie humana ainda será vista no tempo da grande tribulação. É quando a nação de Israel vai clamar pelo Messias rejeitado. E Jesus se manifestará para livrar Israel. Pois eles se converterão ao Messias rejeitado. Agora preste atenção, abra sua Bíblia no livro de Zacarias capítulo 12 e depois Zacarias capítulo 14. Nós já estamos, irmãos, chegando, né, ao final desta palavra. Então veja só, irmãos, o que está acontecendo com Israel hoje é terrível, sim, e o que já aconteceu ao longo da história, sim. Mas a Bíblia, irmãos, ela preconiza que coisas piores ainda vão acontecer. Entendeu? Mas será nesse tempo que Israel
e vai se converter. Então, irmãos, Zacarias capítulo 12. Olha só o que ele diz aqui a palavra de Deus. Vamos lá? Vamos ler. Zacarias, irmão, fica antes de Mateus, antes de Malaquias, tá? Mateus, que é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. E antes de Malaquias, Zacarias. Por isso nós temos que manusear a palavra de Deus, a gente poder, ter conhecimento. Irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Vamos lá. Capítulo 12 de Zacarias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, ficou a terra, e formou o espírito do homem dentro dele. Verso 2: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Olha só, isso aqui, irmãos, é o que ainda vai acontecer, ok? Quando Jerusalém ela vai se tornar novamente, em breve, a capital de Israel, que hoje é Tel Aviv. Então isso aqui ainda vai acontecer. Verso 3: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e com ela, e contra ela, ok? E contra ela se ajuntarão todas as nações. Então veja só, irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo, né? Isso já aconteceu no passado, quando Jerusalém era a capital, mas Jerusalém vai voltar a ser novamente a capital de Israel. E isso aqui, irmão, vai se cumprir. Por quê? Então veja só, verso 10. Verso 10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem os passaram, e prantear-lo-ão como quem pranteia por um ligeiro, e chorarão como quem chora amargamente pelo seu primogênito. Então aqui, irmãos, começa o quê? A conversão do povo judeu, do povo de Israel ao Messias. Então é isso, irmãos. Eles vão, irmão, reconhecer que eles rejeitaram o Messias, que eles renunciaram o Messias, e vão reconhecer que ele é o Cristo, o Senhor, e vão se converter a ele. Agora vamos para o capítulo 14. Capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, ou estupradas, ou violentadas. Diz aí: metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Verso 4: naquele dia estarão seus pés sobre o monte de Jerusalém, ou sobre o monte das oliveiras que está defronte de Jerusalém. Repetindo: naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras que está defronte de Jerusalém, ao oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Agora vá para o verso 9.
O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba, a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Anamael, até os lagares do rio. Verso 11: habitarão nela, e já não haverá mais maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Presta atenção, irmão, nisso aqui. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Verso, irmãos, olha o verso 14: também Judá pelejará em Jerusalém, se ajuntarão as riquezas das nações, de todas as nações que o vizinham, toda aquela região ali, ouro, prata e verdes, em grande abundância. Agora, verso 16: todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar. Vão adorar quem? O Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então, irmãos, aqui está falando, aqui está a concretização do que vai acontecer. Todas as nações se levantaram contra Israel, serão destruídas. Imagine, irmãos, milhares de pessoas como exército para atacar Jerusalém, e essas pessoas, a carne delas de repente começa a cair, as pessoas morrendo, e o Senhor, a Bíblia está dizendo, Jesus subiu aos céus, irmão, no Monte das Oliveiras, e assim ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras. E aqui está dizendo o que vai acontecer com o Monte das Oliveiras, ele vai se partir. Então, irmãos, que coisa tremenda que vai acontecer, né? Satanás, sabendo disso, tem trabalhado para impedir que Jerusalém seja estabelecida na terra como reino de justiça e paz, usando nações contra Israel. O diabo não quer ver justiça e paz entre os homens. A disputa por terra tem sido a causa da guerra em virtude da ambição humana. Bom, o que tem acontecido no nosso mundo? O que tem acontecido? Irmãos, olha só. Nós trocamos todo o telhado, trocamos essa calha, uma calha nova. E olha aí. O que está acontecendo, né? E é uma calha mais larga, infelizmente. Bom, atenção para cá. Bom, o que tem acontecido? Disputa por terra, briga por terra. A ambição humana, ela nunca acaba. Ela nunca acaba. Entendeu? Então, meus irmãos, falsos motivos têm sido usados para a disseminação do ódio e mentira contra pessoas e nações. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantos de vocês aqui têm assistido ainda esse começou, mas você está no bloco, numa rede de esgoto que tem disseminado mentira. Aquela repórter da Rede Lixo, no jornal, dizendo que Israel tinha atacado no hospital, que Israel tinha matado muitas pessoas por dentro do hospital. Quantos viram essa notícia aqui? Não assista esse lixo, não assista.
Você está dando ibope, irmão, para a disseminação de mentira. O Hamas divulgando toda essa mentira. E essa imprensa toda por aí, disseminando a 70 milhões de brasileiros, mais de 70, assistindo essa notícia. E recebendo todo esse veneno, todo esse lixo. Percebe? Depois acusaram que Israel tinha bombardeado uma igreja ortodoxa, antiga, que é a igreja Mauá. Você percebe, irmão? Você está dando ibope, irmão, de uma rede de lixo que só dissemina mentira, engano. Entendeu, meu irmão? Então, meus irmãos, falsas narrativas, falsas mentiras, falso engano, é o que tem sido disseminado, meus irmãos. Os povos, irmãos, de língua árabe, estão sendo usados pelo diabo para destruir ou extirpar Israel, para impedir que Jesus reine em Jerusalém. Então preste bem atenção. Jerusalém vai se tornar a capital de Israel. E Jesus vai reinar a partir de Jerusalém. Então, para você ver como o diabo não quer que Israel exista e que Jerusalém seja a capital de Israel, porque ele já perdeu várias guerras para Jesus. Glória a Deus. E ele não quer que Jesus reine a partir de Jerusalém. Quantos entenderam, irmão, o que eu estou falando? Glória a Deus. Quem vai reinar com Jesus? Agora isso aqui é muito importante. Quem vai reinar com Jesus são todos que permanecem fiéis em obediência de servir ao Evangelho. Todos aqueles que estão servindo ao Evangelho em obediência vão reinar com Jesus. Nem todos vão reinar com Jesus. Por quê, pastor? Quem morreu sem se arrepender e crer no Salvador e viver através do Evangelho não ressuscitarão para reinar com Jesus. Irmãos, a Bíblia ela fala das ressurreições. Não preste bem atenção. A primeira ressurreição vai acontecer com o arrebatamento da igreja. Ok? A primeira ressurreição vai acontecer quando, irmãos? Quando? A primeira ressurreição vai acontecer quando? Quando aconteceu o arrebatamento da igreja. Primeiro. A segunda ressurreição, irmão, vai acontecer quando? Quando Jesus voltar. Depois de 7 anos em que a igreja vai estar no céu, é as bodas do Cordeiro. Depois de 7 anos, vai acontecer o quê? Uma ressurreição daqueles que creem em Jesus e morreram por a sua fé no período da tribulação. Olha só. Então, esses que vão ressuscitar do arrebatamento, os que vão ressuscitar do período que Jesus voltar para estabelecer o reino por 1000 anos, esses vão reinar com Jesus. E depois de 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás vai seduzir novamente as nações para guerrear contra o Cordeiro. De novo, irmão, para você ver como Satanás não desiste. Satanás, mesmo sabendo que ele já é derrotado, que ele nunca vai ganhar, ele não desiste. E você desiste facilmente, né? Já prestou atenção? Qualquer situação você desiste. Qualquer situação você desanima. Qualquer situação você quer deixar Jesus, você está negando Jesus. Então, irmão, a terceira ressurreição, tá? É porque dentro do estudo da teologia, a ressurreição do arrebatamento e após os 7 anos de tribulação, quando Deus estabeleceu o seu reino, ela é dita como a primeira ressurreição. Está lá em Apocalipse capítulo 20. Tá? Mas para você entender as etapas da ressurreição, eu estou discriminando cada uma.
Então, após os 1000 anos do governo de Jesus sobre a terra, a partir de Jerusalém, Satanás vai seduzir todas as nações de novo para guerrear contra o Senhor, entendeu, irmão? E aí o que acontece? É quando realmente vai haver a final de tudo. Tá bom, o final vai demorar um pouquinho, mas é importante você estar. É importante você estar preparado. É importante você estar preparado para subir com o Senhor, subir com Jesus. Porque todos aqueles que morrerem sem salvação, ei, presta atenção, você é salvo? Você está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Porque se você não tiver e morrer sem salvação, você só vai ressuscitar após os 1000 anos do reino de Cristo, para o juízo do grande trono branco, apenas para ser condenado e ser lançado no lago de fogo para sempre. Ah, meu irmão, isso é terrível. Fique de pé nesta manhã. Mateus, coloca aí que no Juliano. Então nós estamos dizendo, irmão, quem vai reinar com Jesus, ok? São todos que permaneceram fiéis em sua obediência de servir ao Evangelho. Quem morreu sem se arrepender e crer no Salvador através do Evangelho será ressuscitado apenas para ser levado ao julgamento do grande trono branco. Nós estamos dizendo. Todas as pessoas precisam se arrepender de seus pecados. Todas as pessoas precisam confessar Jesus como Senhor. Todas as pessoas precisam viver em obediência à palavra de Deus. Porque sem isso, irmão, você está perdido. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. É o único meio de vamos se salvar. Creia no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. De que lado você está? Você está a favor de Israel ou contra Israel? Segura aí, Mateus. O leão da tribo de Judá vai rugir, e todas as nações que se levantarem contra Israel cairão. Todas essas nações, irmão, todas vão cair. Todos que se levantarem contra Israel vão cair. Porque quem guerreia por Israel é o Senhor. É Deus. Entendeu? É Deus. Este é o tempo de arrependimento e rendição ao Senhor Jesus, antes que este dia chegue. Pois será tarde para quem morrer sem salvação. Meus irmãos, a minha preocupação é te mostrar uma visão dos planos e propósitos de Deus para as nações através de Israel. O nosso propósito é mostrar para vocês o que vai acontecer com quem estiver apoiando aqueles que querem destruir Israel. É o que vai acontecer com todos aqueles que morrerem sem Cristo, sem salvação, sem se arrepender. Então, eu espero que isso tenha ficado bem claro na sua cabeça, bem claro na sua mente. Ok? Satanás é o mentor de toda essa trama, porque o seu plano é tentar impedir que Israel exista e que Jerusalém esteja lá, para Jesus estabelecer o seu reino sobre as nações a partir daquela terra. Então, quero que você ouça esse canto. Vamos lá, Mateus. Eu quero que nesta manhã você reflita sobre a sua vida espiritual, porque a igreja do Senhor, ela vai ser tirada da terra, e esse mundo passará, irmãos.
Oh, aleluia. Nesta manhã. Existe alguém aqui, irmãos, que ainda não entregou sua vida a Jesus, que quer nesta manhã confessar Jesus. Existe alguém aqui, irmãos, que quer se reconciliar com o Senhor. Meus irmãos, nós estamos tendo a oportunidade de consertar nossa vida, de colocar nossa vida na presença de Deus, meus irmãos. Você está deixando Jesus rugir na sua vida e dissipar toda a escuridão, todo o engano do diabo, todo o veneno da serpente. Deixa o leão rugir na sua vida, na sua família, no seu lar. Deixa Jesus ser o rei agora, para que você possa reinar com Ele quando Ele vier na sua glória. Se alguém nesta manhã quer se reconciliar com o Senhor, você pode sair do seu lugar. Aleluia. Esse é o tempo, irmão. Esse é o tempo. É o tempo de nós nos voltar para Deus, de nós nos arrependermos e de nós, irmãos, colocar o Senhor como prioridade. É o descendente de Davi. Oh, aleluia. Nesta manhã, agora é o Senhor. Declare que ruge o leão. Deixa o leão rugir na sua vida, na sua família. Deixa o descendente de Davi estabelecer a sua justiça. Oh, aleluia. É Jesus. O descendente de Davi é Jesus. Ruja o leão. Ai, irmão, a terra vai estremecer.
Aleluia. Nesse momento, irmão, nós vamos fazer um momento de oração. Ore com o irmão, ore com a irmã. Esposa, separa aí. Um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Ore com alguém. E você vai declarar: meu irmão, minha irmã, estamos nos aproximando da volta de Jesus. Tudo que está acontecendo é sinal da volta de Jesus para a igreja, até que então Ele estabeleça o seu reino sobre toda a terra. Jesus quer reinar. Jesus quer reinar. Procure um homem, você procure uma mulher, não fique. E você vai declarar: meu irmão, minha irmã, você está pronto para a volta de Jesus? Para assumir com Jesus? Porque só há um jeito de nós reinar com Jesus, é subir com Ele para a glória. Para quando Ele vier, nós viermos com Ele e sermos estabelecidos com Ele para reinar nesta terra, a partir de Jerusalém, por 1000 anos. Ô irmão, reinar com Jesus 1000 anos. Você já pensou? Você não vai viver 60 anos, 70, 80. Você não vai viver isso, irmão. Se Jesus não voltar daqui a 50 anos, você não vai viver 70, 80, 90 anos. Mas os que ressuscitarem com Jesus vão reinar com Jesus 1000 anos, quando Ele estabeleceu o seu reino sobre a terra a partir de Jerusalém. Pensa nisso, meu irmão. Reinar 1000 anos com Jesus e depois por toda a eternidade, sem morrer nunca mais. Olha que privilégio. Querido Pai, obrigado, Senhor. Oh Deus, que tenhamos, Senhor, consciência do que precisamos, Senhor, fazer de conserto em nossas vidas, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos do perdão do Senhor, que precisamos do poder do sangue de Jesus para nos limpar, para nos purificar, para que o Espírito Santo venha nos limpar, nos libertar, nos santificar e nos preparar, Senhor. Estejamos preparados para a volta do Senhor que vem buscar a sua igreja. E depois, Senhor, para estar reinando com Jesus sobre toda a terra por 1000 anos. Oh, aleluia! Que privilégio maravilhoso! Reinar com Jesus a partir de Jerusalém sobre toda a terra, porque o Senhor vai reinar. E sabemos que Satanás tem usado essas nações, Satanás tem usado os povos para tentar destruir Israel. Israel é a descendência de Abraão, são os filhos da promessa. E nós, Senhor, hoje queremos estar do lado de Israel, do lado dos escolhidos do povo de Deus. Espírito Santo, cada pessoa deve estar nesta manhã, que o Senhor venha tratar o coração e manifestar, Senhor, a sua graça salvadora para transformar, para libertar, para curar. Restaura a tua igreja, restaura, Senhor, pelos teus irmãos. Ser com cada um de Jesus, é o que eu te peço nesta manhã. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, nos socorre, limpa o nosso coração, purifica a nossa mente e nos transforma para estar, Senhor, preparados para subir com Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço ao seu irmão, Deus te abençoe. Eu quero só dizer, comigo com a esposa, fique depois do final, comigo com a esposa Camila.